E aí, tudo bom? Então, vamos aqui agora ver um pouquinho das proposições, para você aprender este que é o assunto, poderia dizer que seja o principal dentro do raciocínio lógico matemático. Preste atenção, porque são conceitos simples, são situações bem tranquilas e é só você querer e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, beleza? Acompanha comigo já aí. Olha lá, proposição. Proposição é toda declaração que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Agora preste atenção. Esta declaração, ela tem que ter, a saber, pelo menos essas três características que eu vou lhe apresentar. Ela tem que ter sujeito definido, tá certo? Preste atenção que aqui não é a ideia do sujeito definido do português, não, tá? É um sujeito definido que tange a lógica. Ela tem que ter verbo, tá certo? Ela tem que ter verbo e ela tem que ter sentido, tá certo? Sentido completo, ou necessariamente sentido. Então, esta definição do sujeito está muito mais para a questão do ter sentido, que vai levar a esta classificação em falso ou verdadeiro. Beleza? Preste atenção. Sabidamente também, valores este, verdadeiro ou falso, de forma exclusiva. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode ter os dois valores. Tranquilinho? Aqui alguns exemplos que nós temos sabidamente das proposições. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de Futebol. Isso é uma proposição? Sim, isso é uma proposição. Tem sujeito, tem verbo, tem sentido. Pode ser classificada. A saber, se tiver ganho verdadeiro, se não tiver ganho falso. Aí vai do seu conhecimento, do seu entendimento. O Alfacom realiza sonhos. Pode ser classificada? Pode. Tem sujeito? Tem. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Tem. Então é uma proposição. Muito bem. Eusébio trabalha como policial. Tem sujeito? Tem. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Tem. Pode ser classificada? Pode. Então é proposição. Preste atenção. É um conceito muito tranquilo, muito fácil de você lembrar. Só você querer e sabidamente você consegue a ideia do ser proposição. Uma declaração com essas características que pode ser classificada. Beleza? Adiante aqui, nós temos algumas observações, se você prestar atenção. Letras do alfabeto, maiúsculas ou minúsculas, servem para representar as proposições. Volta aqui comigo, ó. Volta aqui. Se você prestar atenção, nas proposições, apareceram letrinhas aqui, ó. Preste atenção. Essas letras, elas servem para representar as proposições. Muitas vezes, sabidamente, você não vai trabalhar com o texto e apenas com símbolos. Então, os símbolos das proposições são essas letrinhas do alfabeto. Podem ser maiúsculas ou minúsculas, não tem problema. Adiante. Agora uma observação mais importante. Não são proposições. Preste atenção. Não são. Nunca. Nunca são. Perguntas, exclamações e ordens. Essas nunca são proposições. Por exemplo, para onde você vai? Isto é uma pergunta facilmente identificável pelo ponto de interrogação no final. Então, você já mata que isso não é proposição. Meus parabéns! Exclamou. Ou seja, não é proposição. Estude mais, sempre. Isso é uma ordem. Então, também não é proposição. Preste atenção para você não perder uma questão desse tipo. São questões absolutamente fáceis. Não são proposições. Detalhe, nunca são. Tá certo? Muitas vezes não tem sujeito, outras vezes não tem verbo, também às vezes não tem sentido. E a ideia principal é que classificação não gera. Então, deste ponto, você sabe que não são. Agora, olha aqui. Podem virar proposições. Sentenças abertas. Sentenças abertas são aquelas que têm variáveis. São aquelas que o sujeito está indefinido. Tipo, x mais y igual a 18. Isso é uma sentença aberta. Mas isso pode virar uma proposição. Tá certo? Isso pode virar uma proposição. Mais na frente a gente vai ver isso aí. Tranquilo? Através dos quantificadores lógicos. Beleza? Para frente. Para frente, nós vamos ver os princípios das proposições. E preste atenção, porque eles fazem bastante diferença. Quando estamos falando aqui de princípios de proposição, e desde o começo nós estamos tratando da lógica aristotélica. A lógica de apenas dois valores, o verdadeiro e o falso. Tá? Não estamos trabalhando com situações alheias a isso, que tenha mais do que os dois valores, beleza? Estamos na ideia da lógica bivalente, a lógica de dois valores. Princípio das proposições. O primeiro deles, princípio da não contradição. Diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Nesta ideia, e aí eu trago um exemplo para você prestar atenção.
Lembrando, princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Olha aqui. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Tem sujeito? Tem. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Tem. Pode ser classificada? Pode. Imagine que você diga que ela é verdadeira. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Verdadeira. Mas ela diz ser uma mentira. Ou seja, uma verdade mentirosa. Tipo, falsa. Opa, peraí, professor. Mas não era verdadeira? Não ficou falsa? Ficou. Então não é proposição, sabidamente. Por quê? Porque ficou com os dois valores ao mesmo tempo. Preste atenção porque é uma situaçãozinha sutil. E você pode se perder nesse detalhezinho. Ah, professor, ó. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Se você disser que ela é verdadeira, você está dizendo que ela é uma mentira. Ou seja, que ela é falsa. Não pode ter os dois valores ao mesmo tempo. Professor, então muda para falso. Beleza, mudo. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Isso é falso. Ou seja, ela virou uma verdade. Porque se ela é uma mentira e é falsa, ela virou uma verdade. Ou seja, ela está com os dois valores ao mesmo tempo. Isso não pode. Isso fere o principal princípio das proposições, o princípio da não contradição. Então, desta forma, isto aqui, apesar de ter todos os requisitos de proposição, não é, porque ficou com os dois valores ao mesmo tempo. E as proposições recebem os valores de forma exclusiva. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nunca pode ter os dois valores ao mesmo tempo. Beleza? Princípio da identidade. Princípiozinho mais tranquilo. Apenas diz que uma proposição verdadeira sempre será verdadeira. Assim como uma proposição falsa sempre será falsa. A saber, 2 é par. Verdadeiro. Isso algum dia vai mudar? Nunca. Ela sempre vai ser verdadeira. 2 é par, sempre vai ser verdadeiro. 3 não é ímpar. Isso é falso. E isso sempre será falso. Isso nunca vai mudar. 3 não é ímpar. Falso. Para a vida inteira. Muito bem. Último princípio, menos utilizado inclusive, princípio do terceiro excluído. Apenas diz que as proposições têm apenas e sabidamente dois valores, o de verdadeiro e o de falso, não admitindo um terceiro valor, não existindo um terceiro valor. Lembrando que nós estamos falando da lógica bivalente, da lógica aristotélica. Tranquilo? Você pode encontrar aí em algumas questões, em algumas bancas, em algumas, até inclusive teorias, uma lógica com 3 valores. Não se preocupe, isso não é o problema, não é o objeto da nossa abordagem aqui. Beleza? Adiante. Aí nós vamos falar aí das sentenças abertas, que nós já citamos anteriormente, que não são, mas podem virar proposições. São aquelas cujo sujeito não está definido. Não são proposições. Olha aqui, ó. Não são proposições. Porém, elas podem tornar-se por meio dos quantificadores lógicos. Tá certo? Os quantificadores lógicos transformam sentenças abertas em proposição. Inclusive, aqui estão eles. Quantificadores lógicos, estes são os símbolos, um A de cabeça para baixo, um E ao contrário e um E ao contrário cortado. É ou E, a depender do seu sotaque ou dialeto, mas é um E ou um E, beleza? O A de cabeça para baixo quer dizer o quê? Para todo, qualquer que seja, ou todo. Na ideia bem simples dos nossos quantificadores. O E ao contrário, existe pelo menos um, ou algum. E o E ao contrário cortado, não existe, ou nenhum. Estes são os quantificadores que nós utilizamos para transformar sentenças abertas em proposição. Preste atenção. X mais 2 igual a 9. Isto é uma sentença aberta. Sujeito indefinido, uma variável. Eu não consigo classificar. Agora, com o quantificador, e aí eu posso ler assim, existe x, ou existe pelo menos um x, ou algum x, tal que x mais 2 igual a 9. Tem, não tem? Se você bem pensar matematicamente, 7 mais 2 é igual a 9. Ou seja, existe um x. Algum x faz com que x mais 2 seja igual a 9. A partir daí, esta proposição passou, e aí é proposição, passa a ter valor. E, por ter valor, é proposição, então nós estamos com o quantificador, a sentença aberta virou uma proposição. Muito bem. Da mesma forma, qualquer x, ou para todo x, ou todo x, x mais 2 igual a 9. Observe, eu consigo atribuir valor? Consigo. Eu sei que não são todos os valores de x, apenas um. Então isso é falso. E aí, por ter valor, é uma proposição. Muito bem, professor. Então eu estou com um problema, porque eu tenho a mesma proposição. Não.
você tem a mesma sentença aberta, mas pelo quantificador, você tem duas proposições distintas, a saber, isso você poderia chamar de proposição A e isso de proposição B. São duas proposições distintas, é só você ver como você lê. Existe x, tal que x mais 2 igual a 9. Para todo x, x mais 2 igual a 9. É uma leitura diferente, ou seja, são proposições diferentes, a partir da mesma sentença aberta, mas proposições distintas. Beleza? Presta atenção. E vamos continuando. Olha aí, ó. Agora nós vamos falar da negação de proposição. A saber, esses dois aqui, ó, são os símbolozinhos da negação. Eles aparecem antes da letra que representa a proposição e indicam que você vai negar a proposição. Negação de proposição significa mudança do valor lógico de uma proposição. Ou seja, transforma uma proposição verdadeira em falsa ou uma proposição falsa em verdadeira. Ela modifica o valor da proposição. Também conhecido como modificador lógico, certo? Também conhecido como modificador lógico. Preste atenção no exemplo. Luísa é bonita. Proposição A. Negação da proposição A. Luísa não é bonita. Tá aqui. Negação da proposição A. Luísa é feia. Professor, por que esta situação? Duas negações. Para mostrar para você que negar não necessariamente você vai dizer não. Preste atenção. Você negou sem dizer o não. Como assim? Preste atenção. Se você considerar que Luísa é bonita é verdadeiro, Luísa não é bonita é falso. Luísa é feia também falso. Porque sabidamente você já tem que Luísa é bonita. Você saiu do contexto ao dizer inicialmente Luísa é bonita, Luísa é feia, você saiu do contexto? Não, você não saiu. Porque o que é feio é porque não é bonito. Então você está dentro do contexto, mas você não disse o não. Você negou só afirmando. E esta é a ideia. Logicamente, você tem regras a cumprir. No dia a dia, você tem usual. Só que a lógica não é igual ao dia a dia, tá certo? A regra, negar é dizer não. Na lógica, negar é mudar o valor, tá certo? Mudança do valor. Transforma uma proposição verdadeira em falsa ou uma falsa em verdadeira. Então, presta atenção. Eu tenho possibilidades para negar e aqui é exatamente a ideia de mostrar para você que você não precisa dizer o não e ainda assim você consegue negar. Porque você mudou o valor. Beleza? Adiante. Adiante, nós temos a ideia da dupla negação. Está por observação. Dentro do mesmo contexto de negação. Mas observe, faz com que a proposição não se altere. Como assim? A negação da negação é a própria proposição. Essa é a ideia. Matematicamente falando, um jeito fácil de você lembrar é assim, ó. Menos com menos dá mais. Pronto, essa é a ideia. A negação da negação é a própria proposição. Por exemplo, proposição P, Maria é baixa. Proposição negação de P, Maria não é baixa. Agora, negação da negação de P, Maria não é alta. Estão aqui as duas negações. Sabidamente, preste atenção. Se eu considerar que Maria é baixo, verdadeiro, Maria não é baixo, falso. Você vai querer perguntar assim, professor, mas eu não poderia dizer que Maria é baixa é falso? Poderia, eu estou só atribuindo valores, só para ele exemplificar. Atribua o verdadeiro ou falso e trabalha, que você vai ver que vai dar resultado. Maria não é baixa, falso. Maria não é alta. Opa, mas peraí, se ela não é alta, ela é baixa. Então, se ela não é alta, verdadeiro. E aqui não vejo, professor, mas se ela não é alta, ela pode ser mediana. Não, filho. A ideia é alto-baixo. Essa é a ideia. Se ela é baixo, verdadeiro. Não é baixo, falso. Não é alto, é porque é baixo, então é verdadeiro. Observe que você voltou para o mesmo lugar. Ou seja, não alterou. Porque se eu digo que não é alta, eu estou querendo dizer que é baixa. Essa é a ideia. Esta é a ideia da dupla negação. Só prestar atenção e você não perde a questão.
tranquila, simples e sossegada. Beleza? Vamos para frente agora. Aqui agora a gente começa a incrementar a informação. Nós vamos aos tipos de proposição. Incrementa, mas incrementa pouco. Ainda bem, porque nós só temos 2 tipos. E toda a lógica, você vai estudar, você vai ver que ela é pautada muito em 2 situações, no máximo 3, ali estourando 4 situações. Ou seja, não é muita coisa que você vai ter que aprender, tá certo? Não é muita coisa que você vai ter que decorar. Poucas coisas, pontuais as informações e você consegue resolver a sua vida. Beleza? Tipos de proposição. As proposições são apenas de 2 tipos. Simples ou composta. Basicamente. Por diferenças e características. E deixa eu pegar aqui o pincel. As proposições simples não têm conectivo. Professor, conectivo é a principal característica para a diferenciação das proposições entre ser simples e ser composta. Não se preocupe que eu já vou falar sobre os conectivos. Mas saiba que a principal característica é a presença deste digníssimo aqui, tá? As proposições simples não têm conectivo. As proposições compostas têm conectivo, tá certo? Principal diferença, inclusive. Também, as proposições simples têm apenas um verbo. Apenas um, exercendo a função de verbo. Fazendo a ação da proposição. Apenas um, tá certo? As compostas, mais de um. Tranquilo? Por fim, as simples não podem ser divididas. Não pode ser dividida. Presta atenção, professor. Não tem... Se era pode, é dividida. Se é podem, é divididas. Português, né? Não, é lógico. Não pode ser dividida. E a composta pode ser. Observe. Aqui não pode. Aqui pode. Esta ideia, e aí eu faço você voltar um pouco no conceito, lá na introdução da aula, onde diz que proposição é uma declaração com sujeito, verbo e sentido. Nesta ideia do sentido é que nós estamos na divisão, tá certo? Ao dividir uma proposição, e se ela puder ser dividida, ela será composta, as partes divididas, as partes separadas, elas precisam ter sentido. Preste atenção, beleza? E aí o exemplo, uma proposição simples, Beatriz foi às compras. Sujeito, verbo, sentido, classificação é proposição simples, apenas um verbo está valendo e não tem conectivo. Por exemplo, de uma proposição composta, Beatriz foi às compras, se somente se João Vitor ficou comportado. Muito bem, preste atenção, este é o conectivo. Não se preocupe que você já vai conhecê-los, eu já vou apresentar eles a você. Nós temos Beatriz foi às compras e nós temos João Vitor ficou comportado. Ou seja, nós temos 2 proposições. Nós temos 2 verbos. Foi, verbo ir, e ficar, ficou. As proposições, quando separadas, quando divididas, elas têm sujeito, verbo, sentido. Beatriz foi às compras é uma, João Vitor ficou comportado é outra. Está lá bonitinho. Tem o conectivo, tem mais de um verbo, pode ser dividida, é uma proposição composta. Beleza? Muito bem. Preste atenção. Aí agora, já que você sabe o que é ser simples e o que é ser composto no que tange a proposição, vamos conhecer os conectivos, que exatamente servem para unir as proposições simples e formar as proposições compostas. É a função social do conectivo. Unir proposições simples e formar proposições compostas. São 5. E, ou, se então, se somente se. Estes são os 5 conectivos. Pelo e, ele tem um nome. Ele tende pelo nome de conjunção. O ou é a disjunção. O ou é a disjunção exclusiva. O se então é o condicional. E o se somente se é o bicondicional. Preste atenção. Para cada um dos conectivos, um nome que cada um tem. Ainda assim, eles têm símbolos que os representam. O e é um V de cabeça para baixo, ou o chapeuzinho do acento circunflexo lá. O ou é o V normal, maiúsculo ou minúsculo, inclusive não faz diferença. O ou é o V sublinhado, que é a disjunção exclusiva. O condicional é uma seta para o lado direito. E o bicondicional é uma seta para os 2 lados. Muito bem. Além de tudo isso, eles têm sinônimos. O e, mas porém nem. Os mais usuais.
A lembrar que o nem significa e não. Preste atenção para não errar. E a vírgula? A vírgula, em sua maioria, em 90% das questões, a vírgula é sinônimo de e. Mas, em alguns casos, a vírgula vai poder ser ou ela vai poder ser o sim então. Então, para não confundir, e aí, dadas as questões, dadas as peculiaridades, as curiosidades de banca, de edital, em 90% dos casos, a vírgula se comporta como e, como uma conjunção. Mas em 10% elas podem ser ou sim então. Apenas para registrar. Muito bem. O ou não tem lá um sinônimo muito usual. O ou é só para você prestar atenção que algumas situações elas podem aparecer apenas com o ou e ainda assim este ou será exclusivo. Pense na ideia de nascer em dois lugares diferentes, inclusive distantes, tá certo? Pense nessa ideia. Você consegue nascer ao mesmo tempo em dois lugares diferentes? Não, você não consegue. Vamos imaginar assim, nasci em Teresina, no Piauí, ou nasci em Cascavel, no Paraná. É possível ao mesmo tempo? Não, não é possível. Não tem como você sair de 3.600 km de distância e nascer nos dois lugares ao mesmo tempo. Você não é onipresente. Só Deus, tá certo? Então, se eu disser nasci em Teresina ou nasci em Cascavel, apesar de eu ter mencionado só um ou, este ou é exclusivo. Presta atenção. Beleza? Se então, por sinônimos, é o que tem mais, como, quando, portanto, logo, pois, porque, preste atenção. Nessa ideia do pois e do porquê, ainda mais atenção, porque o pois e o porquê funcionam como um condicional invertido. Como assim, professor? Imagine que você tem uma proposição A pós a proposição B. Isso significa que você tem B condicional A. Olha a representação disso, tá certo? E o bicondicional, sinônimos assim como, da mesma forma, a saber, e aí eu vou apresentar para você duas últimas informações. O bicondicional também muitas vezes hoje já trabalhado com uma ideia de equivalência. E por equivalência eu entendo igualdade. O bicondicional, em algumas bancas, eles trazem por equivalência. E está correto. E por equivalência eu entendo igualdade. Assim como o condicional, algumas bancas trazem pela implicação. E está correto. O condicional é uma implicação. Belezinha? Essas são as nossas primeiras ideias, tá? É isso que nós temos para ver. Agora nós vamos exercitar para aprender um pouco mais. Beleza? Acompanha comigo. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas propriedades básicas poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do Sistema Solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira. E a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras nem falsas, como é o caso da oração. Olha aí, ó. Em outras palavras, o que a questão quer saber é qual das alternativas não é uma proposição. Em síntese é isso. Pois bem, o trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se produz pão. Isso é uma proposição? Sim, isso é uma proposição. Tem sujeito, tem verbo, tem sentido e pode ser classificada. Ponto. É proposição. Metais são elementos que não transmitem eletricidade. Isto é proposição? Sim. E aqui preste atenção. Não aqui, na verdade eu vou deixar para comentar para frente. Para mostrar para você onde às vezes você se confunde em achar que é ou não proposição. Mas de certo que a B é proposição. Sujeito, verbo, sentido, classificação. Então a B é. Rogai aos céus, letra C. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Isso é proposição? Não. Isso é uma ordem. Isso é uma sentença imperativa. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Eu estou dizendo para você fazer isso. Eu estou ordenando que você faça isso. Tá certo? Não tem. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Sujeito, verbo, sentido, classificação. Fugiu a regra. Não é proposição. Achamos a resposta. Sabidamente, a questão queria aquela que não era proposição. D. E eu vou, por desencargo da consciência, visualizar todas para lhe mostrar. O continente euroasiático é o maior do planeta. Proposição. Sujeito, verbo, sentido. Classificação. Ursos polares, letra E, são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Aí você vai lá e diz assim, porra, professor, essa não é proposição. Errou. Presta atenção. Errou. Eu não estou perguntando se é verdadeiro ou falso. Estou perguntando se é proposição. E isto é uma proposição.
Apesar de ser totalmente falsa, mas é uma proposição. Tem sujeito, tem verbo, tem sentido e pode ser classificada. Presta atenção. Beleza? Resposta certa é a letra C. Não ache que porque ela é falsa, como a letra E, ela não é proposição. A ideia de proposição é a ideia de classificação em verdadeiro ou falso. Tranquilo? Próxima questão então, acompanha. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? É uma proposição composta que pode ser corretamente representada na forma P ou Q e R, em que P, Q e R são proposições simples convenientemente escolhidas. Você tem apenas 10 segundos para responder essa questão. E se você passar mais do que isso, você está com sérios problemas. Presta atenção. Que sinal é esse aqui? Interrogação. Desde quando pergunta é proposição? Nunca. Perguntas nunca são proposições. Ou seja, a questão está errada. Você não precisa bater a cabeça. Você não precisa perder tempo. Perguntas nunca são proposições. Acabou. Vamos à próxima questão. A proposição. A escola não prepara com eficiência o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte de um currículo da grande maioria dos centros de ensino. Estaria corretamente representada por P, setinha Q, em que P e Q fossem proposições convenientemente escolhidas. Olha aí, ó. Aqui é só para você representar a proposição. Então, ao fazer a leitura, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Ele quer saber se esta informação pode ser representada assim. E pode. Sabe por quê? Porque aqui você tem o pois. E o pois é condicional. Professor, mas aí a ordem das proposições, você não tem esse problema na questão, porque a questão foi categórica quando ela diz assim, em que P e Q são proposições convenientemente escolhidas. E por esta convenção, a representação na ideia é só a do condicional. O pois é um condicional, então a representação está correta. Preste atenção. Questões sutis, questões fáceis, é só simbolizar, só representar, tranquilo. Leu, observou o conectivo, prestou atenção na informação, você tem duas informações, elas podem ser divididas, você tem dois verbos, as partes divididas têm sentido, você tem o conectivo que é o pois, feitinho. Questão, ó, certa. Belezinha? Vamos à próxima. A implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um importante papel nas inferências em geral. Esta relação é adequadamente descrita por meio da expressão. Olha aí, ó. A implicação é uma relação condicional. Está dada a questão. Por que bater a cabeça? Condicional. O que é condicional? Condicional é se, então. Está feito. Tem algum pois? Algum porquê? Algum como? Algum quando? Algum logo? Algum portanto? Não tem. A implicação é uma relação condicional. Por condicional, se, então. Isso é uma conjunção, uma disjunção, uma conjunção, uma disjunção. Nada disso é condicional. Isto, se, então, é condicional. É a resposta. Beleza? Agora olha aí nossa última questãozinha. Considere a seguinte sentença. A beleza e o vigor são companheiras da mocidade, e a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Se P, Q e R são proposições simples e convenientemente escolhidas, essa sentença pode ser representada simbolicamente por... Olha aí, ó. A beleza e o vigor são companheiras da mocidade, e a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Eu quero saber como eu represento essa proposição. Aqui você tem um E, aqui você tem um E, aqui você tem um E. Agora preste atenção para você não confundir esse E este E com este E aqui. Este E de a beleza e o vigor apenas une dois sujeitos. E você tem um sujeito composto, mas de uma proposição simples. Proposição simples, essa aqui, ó. A beleza e o vigor são companheiras da mocidade. Isso é uma única proposição. A beleza e o vigor é um sujeito composto, mas esse E não é conectivo. Agora, este E aqui, ele é conectivo, porque aí você separou. E, aí vem, a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Da mesma forma que este E aqui também apenas une a nobreza e a sabedoria, ou seja, apenas une dois sujeitos, formando sujeito composto de outra proposição simples. Ou seja, nós temos apenas duas proposições, ligadas pelo conectivo E. Aí tá fácil.
Correndo as alternativas, isso é ou, então está errado, isso é ou, está errado, isso é ou, está errado, isso é condicional, está errado. Ou seja, só tem E na letra D. Matou a questão. O grande segredo é você não confundir esses dois E com este E aqui, tá certo? Estes dois apenas unem sujeitos, formando sujeitos compostos, de proposições simples. E este aqui sim, este é conectivo. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Por enquanto é isso, tá certo? Continue estudando, continue fazendo e tenha certeza que o seu sucesso será atingido. É só você querer. Um abraço, fica com Deus e vamos nessa.